Bom dia. Vamos começar o nosso estudo sobre tabela periódica. Só que antes de estudar a tabela periódica, vamos lembrar que nós estudamos o átomo. O átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons estão no núcleo, elétrons na eletrosfera. Nós vimos que nós temos número atômico, massa, prótons, nêutrons e elétrons para cada elemento. Na tabela periódica, nós temos a distribuição dos elementos conforme alguns critérios. Primeiro item que nós vamos olhar da tabela, as famílias. Onde é que estão as famílias? Família 1A, está na vertical. Família 2 ou 2A. Esses elementos aqui, família B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, família B. Família 13 ou 3A, aqui, vertical. Família 14 ou 4A. Família 15 ou 5A. Família 16 ou 6A. Família 17 ou 7A e família 18 ou 8A, que nós vamos ver as classificações depois. Nós temos classificação para cada elemento. Os elementos da família 1, 2, todos os da família B e mais alguns elementos aqui, eles são classificados como metais. Esses elementos aqui da família B, mais esses outros aqui que são séries de lantanídeos e actinídeos que estão fora desse centro da tabela, são chamados de elementos de transição, porque a configuração eletrônica deles muda. O que nós vamos precisar estudar mais? Os elementos representativos, que são os da família A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que a família ela acontece na vertical. Família, toda vez que eu perguntar o nome de uma família, você vai lembrar ela nessa vertical. Por que você vai lembrar na vertical? Porque na horizontal estão os períodos. Primeiro período, hidrogênio e hélio. Segundo período está aqui, na horizontal. Terceiro período está aqui, também na horizontal. Quarto, quinto, sexto e sétimo. Cada período representa uma letra. K, L, M, N, O, P e Q. Na tabela periódica, nós temos algumas determinações para os elementos. Os elementos da família 1A, menos o hidrogênio é o elemento à parte, ele não faz parte, não tem a mesma característica, não tem as mesmas configurações dos outros elementos dessa família. Essa família 1A é chamada de metais alcalinos. 1A é chamado de metais alcalinos. Quais são os metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A gente pode aprender essa tabela com uma frasezinha. Hoje li na coluna roubo de césio e frâncio. A família 2 ou 2A é classificada como metais, está aqui, metais alcalinos terrosos. E são eles: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Se você observar, os elementos eles são escritos primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Aqui é o nome do elemento. Aqui nesse 4 que está aqui é o número atômico. E nós temos o número de massa que nós não vamos estar observando agora. Nesse momento, eu só quero que vocês vejam
o número atômico, o símbolo e o nome do símbolo. Olha como é que a gente pode classificar. Então, quando eu perguntar quais são os metais alcalinos terrosos, vocês vão dizer berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Ou uma frasezinha para você aprender melhor. Beba magnésio calado, senhor Bara. Esses elementos aqui vocês não precisam estar memorizando, a não ser cromo, que é conhecido, o manganês, o ferro, o cobalto, o níquel, o cobre, o zinco, alguns o prata, ouro, platina, que são elementos conhecidos, né? Aqui nós temos um elemento que é muito considerado, é o mercúrio. Esse mercúrio aqui, ele é o único metal líquido em condições ambiente. Aí vocês vão ver aqui alguns elementos que são números depois, que eu não vou nem estar comentando eles, porque eles foram elementos criados por laboratório. Então, vocês vão estar olhando a tabela e verificando caso precise. Então, esses elementos aqui também são metais, mas são elementos de transição. Você só precisa aprender qual é o único metal líquido e os outros que são conhecidos, né? Zinco, cobre, níquel, prata, platina, ouro, ferro, manganês, cromo, cobalto, os que são mais conhecidos. Aí nós vamos para a família 3. A família 3, ela não tem um nome específico. A gente diz que é a família do boro, que é o primeiro elemento. E nós temos boro, alumínio, galho, índio e talho. Esse outro é um elemento criado em laboratório, você não vai precisar aprender agora. Como a frasezinha que nós podemos utilizar: brasileiro alucinado ganha índio tolo. Aqui nós temos a família 4, que é a família do carbono. Carbono, silício, germânio, estânio, chumbo. A família 5A ou 15 é a família do nitrogênio. Aí nós temos nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Na família 6, aqui já tem um nome específico, é chamado de família dos calcogênios: oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. A família 7 é a família dos halogênios e é flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Essa família aqui, a família 18 ou 8A, é uma das famílias importantes, que é a chamada dos gases nobres. São hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Quando nós usamos e estudamos a tabela periódica, nós vamos ver alguns itens. Já disse a vocês que da família 1, 2, todos os elementos de transição, mais esses elementos que vocês estão vendo aqui, eles são chamados de metais. Os metais, eles possuem características próprias, como brilho acentuado, são bons condutores de corrente elétrica, são bons condutores de eletricidade, são dúcteis, né? Podem ser transformados em fios, e são maleáveis, podem ser transformados em lâminas. Aqui nós temos alguns não metais. Alguns livros separam esses aqui, mas no livro de vocês, isso aqui são todos considerados como não metais. Os não metais, ao contrário dos metais, não possuem brilho acentuado, não são dúcteis, não são maleáveis, a maioria é gás. Já entre os metais, o único metal líquido que nós temos em condição ambiente é o mercúrio. Quando você olha lá, você vai ver aqui também o que estiver em verde nessa tabela, eles são líquidos, né? Os que tiver em vermelho, como vocês estão vendo aqui, eles são gases. São gases. Mas o hidrogênio, que é considerado um elemento à parte, né? O hidrogênio não é o metal alcalino, não é o metal alcalino terroso, não é lantanídeo nem actinídeo, é um elemento à parte.
Além dos metais, nós temos os gases nobres, que são gases raros, inertes, né, que nós temos aí na natureza. Na tabela, nós podemos ver que vai aparecer para vocês aqui uma distribuição eletrônica. No livro de vocês não aparece. Aqui aparece uma distribuição eletrônica. Olha aqui como dá para ver, ó. No vanádio, que tem o número atômico 23, fica 2, 8, 11, 2. Mostrando a vocês que a última camada só pode ter no máximo 2, porque a penúltima não está completa. Enquanto você olha os outros elementos, que são elementos representativos, vocês vão ter na família 1, a última camada só tem um elétron, todos os elementos. Na família 2, todos os elementos têm 2 elétrons na última camada. Na família 3, que é a família do boro, todos os elementos têm 3 elétrons na última camada. Na família 4, todos os elementos têm 4 elétrons na última camada. Na família 5, todos eles têm 5 elétrons. Na família 6, todos eles têm 6 elétrons na última camada, na camada de valência. Na família 7, todos eles têm 7 elétrons na camada de valência. E na família 8, todos eles, com exceção do hélio, todos os outros têm 8 elétrons na camada. Mas o hélio, como só tem a camada K, também está completa com 2 elétrons. Então, todos os outros elementos tentam se igualar a esses gases nobres. Os gases nobres, eles não precisam de um outro elemento para se juntar, porque eles não vão nem doar, nem receber elétrons. Então, a tabela periódica conta com períodos que estão na horizontal, ó. Aí eu quero um elemento que está no quarto período, que eu vou olhar aqui, ó. Família 1A, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Então, quem está no quarto período é o potássio, na família 1A. Aí eu quero o elemento que está no terceiro período, na família 5A ou 15. O que eu vou fazer? Eu não vou contar aqui 1, 2, não. Eu vou olhar aqui, ó. 1, 2, está aqui, ó, na família 5A, terceiro período. Qual é o elemento? Fósforo. E assim eu vou estar procurando cada elemento. Olho que no período que tem mais fora, né, por fora, para poder saber qual é o elemento que está no quinto período na família 6A. Olha aí, ó, telúrio. Qual é o elemento que está no quarto período, família 7A ou 17? Bromo. Então, o que eu quero que vocês aprendam nessa tabela? Quais são os metais alcalinos? Família 1A. Hoje o hidrogênio não entra, então só li na coluna roubo de Césio e Frâncio. Na família 2, beba magnésio calado, senhor Bara. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E eu vou dizer que são metais alcalinos terrosos. Na família do boro, boro, alumínio, galho, índio e talho. Na família do carbono, carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. O que vocês vão aprender? O número atômico não precisa você aprender. Por quê? Se você olhar na tabela, o número atômico aqui, ó, 1, aí no mesmo período vai lá, ó, 2, aí desce no segundo período, aí 3, 4, aí vai na ordem. É ordem crescente, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do mesmo jeito, ó, 11, 12, aí você vai chegar bem aqui. No 56, depois do 56, você tem uma série, que é aqui a série dos lantanídeos, que vai do 57 até 71. Aí você pula para aqui, ó, 72. Aí lá no outro período, do sétimo período, que é lá, lembrando, período KLMNOPQ, e os níveis, esses são os níveis, né? Subníveis SPDF, dependendo da camada que estiver. Aí quando você chegar aqui no rádio, que tem 88, aí você vai do 89 ao 103, aí vai
não precisa mais colocar esses outros elementos aqui, tá? Eles são elementos criados em laboratório, então vocês vão olhar a tabela quando for necessário. Quando se fala em tabela periódica dos elementos, diz-se que você não precisa conhecer a tabela. Tabela não é apenas saber o nome dos elementos e a posição. É saber qual é a família em que o elemento está, é saber qual é o período em que ele está, qual é o número atômico dele, como é que se faz a distribuição eletrônica, como é que eu classifico esse metal, esse elemento que nós temos aí na tabela, tá? Então, lembrando, família 1A, metais alcalinos, do lítio até o frâncio. Família 2, metais alcalinos terrosos, do berílio ao rádio. Lá para a família 3, a família do boro, vai até o talho. Família 4, família do carbono, vai até chumbo. Família 5, família do nitrogênio, vai até o bismuto. Família 6 é a família dos calcogênios, então vai até o polônio. Você pode até dizer os 7 poloneses. Ó, os 7 poloneses. A família 17, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. E a família dos gases nobres, que é hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Para essa tabela periódica, nós vamos lembrar que característica nós temos dos metais. Brilho acentuado, bons condutores de corrente elétrica e eletricidade, são dúcteis e maleáveis, e estão aqui. O único metal líquido é o mercúrio. Enquanto que lá nos elementos que são não metais, né? Nos não metais nós temos gases, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, mas nós temos líquido, o bromo, né? Bromo é líquido. Então, bom estudo, né? Cuidem em estudar esta tabela, lembrando período, família e classificação dos elementos.